Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí no seu lar, querido e amado irmão e irmã. Glórias a Deus. Mais um dia de vitória, mais um dia na presença de Deus, mais um dia que estamos salvos, né? Amém? Glórias a Deus. E esta madrugada Deus vai falar com você, eu tenho certeza, através da palavra de Deus, que está aqui em 1 Coríntios 14, do versículo 20 ao 25. Vamos orar para que Deus venha falar conosco. Pai grandioso e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã, essa madrugada gloriosa que nós estamos aqui na Tua presença. Muito obrigado, que o Senhor venha falar conosco e que o Senhor venha falar ao nosso coração. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você acompanhasse aí na Bíblia. Tá assim: os dons em face dos visitantes da igreja. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, e sim sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Amém? Glórias a Deus. Vamos entender a palavra. Aqui está falando: irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia. Por quê? Porque nós temos que olhar as pessoas com os olhos de Deus, com os olhos santos. Olhar a pessoa com problema e ver a solução, ver o milagre na vida dele. Então nós temos que ser como crianças, né? Não na malícia. Nós temos que ser como crianças, porque a criança acredita, não é verdade? A criança crê. A criança, quando você fala, olha, você vai ser curado, ele crê, né? Tem uma história que umas pessoas iam orar no monte e ia um menininho junto, né? E eles iam orar para chover. Tava um solzão lascado, fazia dias que não chovia. Então todo mundo se reuniu para ir para o monte. O menininho foi lá, pegou o guarda-chuva, já foi todo feliz, né? Aí falaram para ele: mas para que esse guarda-chuva, né? Ele falou: mas não vai orar para chover? Então eu já vou levar meu guarda-chuva, né? Porque ele crê. Nós temos que ser como criança no crer, não na malícia, né? E olha só, ser de criança quanto ao juízo, né? Então nós temos que ter o juízo de uma criança. A criança faz o quê? Você termina de brigar com a criança, daqui a pouco ela tá lá sorrindo para você, alegre, né? Ela não guarda rancor, ela não guarda mágoa. E é assim que você tem que ser, com o coração de criança, né? Nós temos que ter o coração de criança, mas no juízo nós temos que ter o coração de homem adulto. Quando fala homem adulto, é mulher adulta, homem adulto, entendeu? Nós temos que ter a inteligência para agir, entendeu? E olha só, na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Quer dizer que as pessoas estão com o coração endurecido,
Deus fala com a pessoa, mas eles não querem ouvir. Porque o ouvir é diferente de você simplesmente alguém falar e você falar, eu ouvi você falar. Não, o ouvir é quando você escuta, você ouve. Por exemplo, deixa eu explicar melhor. É diferente de escutar. Você pode escutar uma coisa, mas você não ouviu aquela palavra não entrou no seu coração e você não colocou em prática. O ouvir é quando nós ouvimos e nós colocamos em prática, entendeu? A palavra de Deus é para ser ouvida e para ser entendida e para colocarmos em prática. É igual aquele menininho, vai orar para chover, já pega o guarda-chuva, né? Porque vai chover. Glórias a Deus. É assim que Deus quer que a gente crê e que a gente tenha inteligência de homem, que tudo que você ouve, você coloca em prática, amém? Glórias a Deus. E olha só, e na lei está escrito, falarei a este povo por homens, né? Em outras línguas, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Então, quando nós falarmos, a pessoa que está ouvindo, principalmente a pessoa que nós estamos evangelizando, que está falando que é o incrédulo, ele tem que entender o que você fala. Por exemplo, se eu for evangelizar um japonês que nunca ouviu um brasileiro, ele não vai entender nada. Ele vai falar, essa aí tá doida, não vai entender nada. Mas se você falar na língua dele, ele é japonês, você falar na língua do japonês, ele vai entender. É como nós brasileiros, se vier alguém falar em inglês e você nunca foi nos Estados Unidos, nunca estudou inglês, você não vai entender o que a pessoa está falando. E é isso que está dizendo a palavra de Deus, que quando nós falarmos com as pessoas, que a gente fale na língua dela, que fale a palavra de Deus para ela. Vocês estão entendendo? Porque aí a pessoa vai compreender, vai entender a palavra de Deus. E olha só, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrares indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura estáis loucos? Porque se entra numa igreja, tem um falando em japonês, outro falando em espanhol, outros falando em inglês, outro falando em português, vai falando, nossa, que loucura, não está entendendo nada, né? Isso que está dizendo a palavra de Deus, olha só. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Se todos profetizarem, aonde que está a profetização? Na palavra de Deus. Eu estou lendo a palavra de Deus e Deus está falando com você, amém? Glórias a Deus. E você está compreendendo a palavra de Deus. E é isso que acontece. Quando eu entrei na igreja, o que aconteceu? Tinha um pastor que estava pregando a palavra de Deus. E aquele pastor, ele contou a minha vida inteira. E um amigo meu que tinha me levado para a igreja. E aquele pastor contou a minha vida inteira. Ali eu fiquei indignada com meu amigo. Falei assim, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Por que você contou minha vida para aquele pastor? Eu fiquei indignada. Falei, você me leva lá na igreja, mas antes você conta a minha vida para aquele pastor. E ele falou, eu não contei nada, não falei nada da sua vida para aquele pastor. Foi Deus que falou com você. Eu falei, seu mentiroso, nunca mais eu vou naquela igreja. Né? Você contou a minha vida para aquele pastor. E eu saí de lá brava, hein? Brava. Aí no outro dia eu falei, vou lá cedo e vou no outro horário de outro pastor. Né? Aí cheguei lá, sentei na igreja. Quando eu cheguei lá, sentei na igreja, aquele pastor falou a minha vida inteira de novo. E eu comecei a adorar a Deus, comecei a glorificar a Deus e vi que não era ninguém que tinha falado para aquele pastor, mas era que Deus tinha falado comigo através da palavra de Deus. E é isso, amado irmão, que essa palavra está dizendo, que quando nós falamos a língua da pessoa e que nós profetizamos a palavra de Deus na vida da pessoa, a pessoa ela reconhece que é Deus falando com ela
e ela reconhece o amor de Deus por ela e ela se entrega para Jesus e começa a adorar o Senhor. E foi isso que aconteceu na minha vida. É um testemunho que eu estou te dando. E eu quero te dizer, amado irmão, olha, tornam-se, ele manifesta os segredos do coração, tá vendo? Aquele pastor não sabia da minha vida, mas ele contou o segredo do meu coração, porque tá na palavra de Deus, e Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus segredos, amado irmão e amada irmã. E quando Deus estiver falando com você na igreja, na palavra de Deus, não fica pensando que alguém contou a sua vida, não. Tenha a certeza que é o Espírito Santo falando ao seu coração. E se entrega para o Senhor Jesus, se redime para o Senhor Jesus, porque Deus, Ele tem um ministério na sua vida. Glórias a Deus, e eu tenho certeza que Deus está falando com você nesta madrugada. E olha só, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Glórias a Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos a profecia de Deus, nós sabemos que é Deus falando conosco, que nós sabemos que Deus revela o escondido, que Deus sabe os segredos do seu coração. Amém? E esta é a palavra de Deus para você. Vou fazer uma oração especial por você, porque eu tenho certeza que Deus já falou com você esta madrugada. Glórias a Deus. Se você não pegou a sua água ainda, pega aí, vamos orar junto comigo. Amém? Glórias a Deus. Pai grandioso e maravilhoso Deus, neste momento, meu Pai, eu peço que o Senhor venha ungir e consagrar essa água, meu Pai. Que não seja as minhas mãos aqui, mas que seja as mãos do Senhor. E quando essa pessoa colocar a mão dela lá na água, no copo da água, que vai ser a mão do Senhor, abençoando, ungindo e consagrando essa água, que ela vai colocar na geladeira e que toda a família vai tomar e que vai ser revelado os segredos em nome de Jesus, e que essa pessoa vai conhecer o Senhor Jesus e vai entregar a vida para Jesus. E vai reconhecer que só Ele que nos ama e que só Ele que nos salva. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E que a sua casa, amado irmão, a sua família venha a ser um pedacinho do céu. Amém? Um abraço no seu coração.